Boa noite, senhoras e senhores. Muito boa noite, muito boa noite. Boa Tô- noite. Tudo bem? Aguardando mais pessoas entrarem por aqui, tá? E já já a gente começa o conteúdo aqui. Vou pedir aí 5 minutinhos para vocês, para todo mundo entrar, para a gente começar. William, você tá por aí? Me dá um oi, não tá aparecendo seu nome. Para eu te colocar de co-anfitrião, o William é do nosso time comercial da Teixo Club. Bora lá, galera. Tá todo mundo entrando aí, mais alguns minutinhos, como eu disse, e a gente já começa. Me dá um oi aí, William, no chat, para eu ver que você tá aqui. Já já nós começamos, tá, gente? Quero pedir aí quem puder que possa abrir a câmera aí para nós, para eu ver vocês, para a gente bater papo, para além, óbvio, do conteúdo que eu vou compartilhar, para que vocês possam fazer perguntas, para que eu possa tirar as dúvidas. Jorge, boa noite. Escreve aí para mim também de onde vocês estão falando. Tecnograph, de onde, Jorge? Boa noite, Tarcísio. Falo de Buriti dos Lopes, Piauí. Piauí, bom demais, show de Conhece nosso bola. amigo Darlon? Demais na conta. Pronto, foi ele que me passou aí. Rapaz, assiste esse aí, Gubarão. Bom demais, bom demais. Excelente. Darlonzão aí lá de Açailândia. Açailândia, Maranhão, o próprio. Isso, já teve aqui com a gente, me PG conhece Esportes. bastante. Isso. Já, inclusive, é cliente nosso também lá da Sages, né, da nossa indústria de tecido. Muito bom. Prazerzão aí, viu? Já já nós vamos começar. Gente, escreve aí no chat vocês também, ó, o Jorge já se apresentou. De onde vocês são? Coloca aí para mim de qual cidade vocês são, o segmento de atuação de vocês, né? Se é moda masculina, feminina, infantil, esportivo, personalizado. Escreve aí para mim para eu conhecer mais um pouco de vocês. Bora lá. Tô esperando aí dar mais um minutinho, mais ou menos, 7:05 para a gente dar início ao nosso conteúdo, ao que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite. Fala, Alan. UBA, né? Uniforme esportivo, muito bom, muito bom. Taila, São Paulo, fitness, né? Legal, excelente, excelente. Muito bom. Quem puder mais aí compartilhar para eu conhecer um pouco mais de vocês, saber de onde vocês estão falando é muito bom, muito bacana. Vamos lá. Já já a gente começa aqui, tá? Como eu disse, só esperando mais gente entrar aí para a gente dar início. Já vou colocar minha apresentação aqui para a gente começar. Deixa eu colocar aqui. Quem mais chegou aí? O Wellington, legal. Petrópolis, Balsas, uniforme escolar, empresarial, muito bom. William, você está conseguindo ver quem entra aí para você ir admitindo? Legal. Então, bora lá. Estão vendo a minha tela aí? Me dá um sinal, me dá um ok. Todo mundo vê minha tela.
Legal, obrigado, Jorge. Legal, então vamos dar início aqui ao nosso workshop de hoje, né? Tem mais gente entrando, mas eu vou dar início. Se for entrando aí, William, você vá aceitando aí para nós, tá? Por favor, beleza? Então bora lá. Tema de hoje: confecção sem caos, né? Quem aqui não nunca viveu ou talvez esteja vivendo até hoje aí muitos dias, em muitos momentos dentro da sua confecção, dentro do seu negócio, o caos, né? A sensação de estar ali num caos, enfrentando às vezes os problemas, os incêndios que aparecem no dia a dia da confecção. E o meu objetivo aqui hoje é entender o porquê desse caos, o que causa o caos na confecção e também os três pilares que organizam a confecção e que devolvem o controle para o empresário. Então, primeira coisa, eu quero te parabenizar, né? Se você está aqui numa plena segunda-feira à noite, 7 horas da noite, é porque você já faz parte de um grupo de empresário que quer crescer, que quer ter clareza, que quer ter controle, lucro, liberdade, sem viver o caos, sem ser refém da sua confecção. Então eu desde já quero te parabenizar por isso e eu me comprometo aqui com você, tá, a entregar o meu melhor conteúdo, aquilo que eu possa aqui, né? Lógico, num período curto de tempo aqui, a gente vai ficar aqui cerca de 1 hora, no máximo ali até 8h30 da noite, mas eu vou te entregar aqui ferramentas práticas. Algo importante também é que eu já quero dizer que ao final eu vou abrir um tempinho aí para perguntas, tá? Para responder algumas dúvidas, perguntas que vocês tenham. E ao longo do que eu tiver fazendo aqui o workshop, trazendo a apresentação, eu peço também que vocês vão comentando, que vocês coloquem talvez alguma dúvida, algo assim. Se der, eu vou respondendo durante, se não, eu vou no final ter aí uns 15 a 20 minutos para responder perguntas de vocês, tá bom? Então fica todo mundo ligado. Mais uma vez eu quero te pedir, se for possível, você abrir sua câmera, né? Existem estudos que dizem que quem fica com a câmera aberta, eu não sei quem fez esses estudos, mas quem fica com a câmera aberta ganha mais dinheiro. Não sei por que, mas ganha. Então, se você quer ganhar dinheiro, abre a sua câmera. Agora, isso é uma brincadeira, mas falando sério, quando você abre a câmera, você fica mais focado e você vai absorver melhor o conteúdo e, consecutivamente, né, você vai ter mais resultado. Então, já perguntei, mas quem entrou agora, quem ainda não respondeu, quero te pedir, responde no chat para mim, tá? De qual cidade você está assistindo e qual o segmento, o que que você produz aí na confecção. E uma outra pergunta para eu entender o momento de vocês, o momento de cada um aqui, de 0 a 10, responde para mim aí no chat. Eu preciso que vocês interajam comigo. De 0 a 10, quanto você sente que domina a sua empresa, a sua confecção hoje? Escreve aí para mim rapidinho para eu dar sequência. De 0 a 10, quanto você sente que domina a sua empresa, a sua confecção hoje? Escreve para mim, tá? 7, legal. Vai escrevendo aí, gente, vai escrevendo. E qual o seu maior desafio hoje, tá? Dentro da sua confecção? Gestão, processos, estruturação, equipe, vendas, produção, né? Desses principais pilares aí, quais os mais difíceis, né? Quais os que você tem maior desafio, maior dificuldade? Ok, produção e equipe, mão de obra, gestão, tempo de produção, interessante, vendas, legal. Coloca aí para mim. Tá? Importante, coloca aí para mim. Legal. Quem puder, compartilha mais aí para cada vez eu conhecer mais vocês e entender o momento, as dificuldades que vocês têm para eu contribuir aqui da melhor maneira. Legal, gestão e vendas. Bacana.
Então vamos lá. Antes de eu passar, né, para o nosso conteúdo aqui, algo que eu quero já dizer e colocar importante para vocês é que no final, além de eu abrir para dúvidas, para perguntas, eu vou dar a oportunidade para vocês de, se for o seu momento, participar de um dos nossos programas, né? Nós temos a nossa imersão, nós temos a nossa mentoria. E no final, óbvio, depois que eu entregar o conteúdo que eu prometi aqui hoje para vocês, a gente vai dar essa oportunidade, tá? E vou abrir também para perguntas, para tirar dúvidas. Então, bora lá. Como a gente colocou aqui hoje, né? O tema aqui é confecção sem caos. E por que que tantas confecções, né, estão sofrendo a realidade do nosso mercado, do porquê tantas confecções sofrem e vivem o caos? E aí aqui eu quero trazer alguns dos motivos para primeiro te trazer consciência, né? Porque para que haja mudança, transformação em nós, nos nossos negócios, na nossa vida, em qualquer área, o primeiro passo da mudança, da transformação é a consciência. Primeiro eu tenho consciência de onde eu estou, da situação em que eu me encontro, daquilo que eu estou vivendo, para que depois eu construa um plano de ação e eu tome ações para transformar essa situação e mudar os meus resultados, tá? Então, por que que tantas confecções estão no caos, estão sofrendo? Motivo número um, custos altos, né? Nós sabemos que os custos sobem a cada dia. Custo de mão de obra, os impostos, o custo Brasil que a gente fala, é, a questão do juros, né, do levantamento de capital no Brasil a cada dia cresce mais, custo de matéria-prima, então a gente tem custos elevados e que sobem constantemente. Segundo, o que leva ao caos e faz as confecções, as empresas sofrerem são equipes desorganizadas. Quando não tem uma liderança clara, as pessoas não sabem o papel claro delas dentro do negócio, o que devem fazer, como devem fazer, o que é esperado delas, você vai sofrer e você vai viver o caos no seu negócio se as pessoas não estão bem treinadas, não são bem lideradas, não sabem aquilo que devem fazer. Terceiro, a falta de caixa, né? Você não ter caixa para investir no seu negócio, para que o negócio evolua, para que o negócio cresça, para que o negócio avance, isso vai impactar diretamente para que você sofra, para que você viva o caos dentro do seu negócio. E a falta de caixa está atrelada a vários fatores, né? Ou você está vendendo, precificando errado, vendendo muito barato, que não gera lucro, ou você tem custos fixos altos, o que corrói a sua margem, ou você tem muita perca, retrabalho, erro, o que também corrói a sua margem para você não ter caixa, ou tem um ciclo financeiro desajustado, né? Vende com prazo longo, tem um estoque ou de matéria-prima ou de produto acabado muito elevado que consome o seu caixa, ou começou muito pequeno, sem capital de giro e ainda não gerou esse caixa, investiu demais no negócio, estrutura física, máquina, algo assim que consumiu o caixa. Então tem vários fatores que impactam uma confecção, um negócio não ter caixa. E um negócio sem caixa, ele vai sofrer muita dificuldade, porque se um ser humano parar de respirar, rapidamente ele vai morrer. Mesma coisa é uma empresa sem caixa ela paralisa, tá? Quarto fator, falta de clareza. Quando o empresário e a empresa não têm clareza. Primeiro, nem clareza às vezes do que quer, do para onde está indo, das metas, dos objetivos, do mercado que você quer atender, o cliente que você quer atender, o posicionamento, ou seja, o espaço que a sua empresa, a sua marca ocupa no mercado e na mente do seu cliente, ou você mesmo, como empresário, não tem tanta clareza, né, das suas metas, objetivos, para onde o negócio está, e nas pessoas dentro da sua empresa, os colaboradores, às vezes, não tem tanta clareza, tudo isso vai impactar e vai fazer com que a empresa sofra e com que você viva no caos. Quinto fator, falta de visão, né?
falta de uma visão de médio e longo prazo. Visão é para onde você está indo, os objetivos de médio e longo prazo, planejamento estratégico. Isso também vai impactar, e como eu disse, um plano, né? Se eu tenho uma visão aonde eu quero chegar, eu tenho que ter um plano prático, um plano estratégico para chegar nessa visão, nesse objetivo, nessa meta. E quando não tem, né, é como se a nossa empresa fosse um barco à deriva no oceano que vai para onde o vento sopra. E os ventos podem soprar para um lugar bom como para um lugar ruim, ou soprar para trás, ou te manter parado, enfim. Então, sem uma visão e sem um plano, você vai sofrer e a sua empresa não vai andar. Então, o que isso traz para mim, que deixa muito claro, é que, na maioria dos casos, as empresas sofrem, os empresários sofrem, as confecções se tornam um caos. Não é por falta de vontade, não é por falta de esforço, mas é por falta de direção, de você ter direção do que fazer, como fazer, por falta de um método validado de como, do que você deve fazer para sua empresa avançar, sair do caos, ter lucro, ter os resultados que você espera. Então, para quem não me conhece, né, como aqui é um workshop, talvez tenham pessoas que não tenham ainda tido um contato mais amplo comigo. Eu sou Tarcísio Gaipo, não sou alguém que é um mentor de palco, né? Sou alguém que vive a confecção há 30 anos, estou com 42, indo para 43. Comecei aos 12 anos na confecção, quando meu pai fundou a nossa primeira empresa, a Superbola. Ao longo desses anos, tive uma longa jornada, né? Tenho a Siqueira Garp, que é a nossa indústria principal hoje, que produz para várias marcas, marcas de clubes. Eu produzo a marca Reebok aqui, além da marca Superbola, da Namer. Tem uma indústria de tecido que chama Sagesse, a nossa marca Namer, que é de fitness, que ao longo dos anos aí já vestiu vários clubes. Ao longo desses anos aí já produzi mais de 5 milhões de peças, isso já aumentou, na verdade. Mais de 65 clubes, né? Nosso segmento como indústria de confecção, ele é muito esportivo e a gente faz muitos clubes de futebol, né? Dentro das minhas empresas, entre empresas e diretos e indiretos, a gente emprega aí mais de 200 pessoas. Já teve momento, eu fiz algumas reduções, que a gente já chegou a empregar aí mais de 300 pessoas. E eu sou alguém real que ensina o que eu vivo todos os dias dentro dos meus negócios, né? Vivi todas as situações que vocês pensarem, desde ter começado lá com meu pai aos 12 anos, muito pequeno, literalmente num fundo de quintal, né, que a nossa empresa começou. Então eu não estou aqui para trazer teorias, mas para trazer prática, aquilo que realmente funciona numa confecção. Aqui para vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho, né? Superbola, nossa marca que já tem 30 anos, que já vestiu, né, dezenas de clubes, a marca Namer, que também nós vestimos vários clubes, Atlético Goianiense foi campeão da Série B em 2016, Vila Nova, vários clubes do Brasil, aqui alguns clubes que a gente produz com marca própria, por exemplo, o Vila Nova que a gente fez, Fortaleza, Bahia, Náutico, Ponte Preta, né? Hoje eu também produzo aqui a marca Reebok, acabei de fechar 2 contratos com Santa Cruz e o Náutico, só para vocês entenderem um pouquinho do que a gente faz. E a Sages, que é a minha empresa de tecidos, que eu tenho um sócio, né? A gente produz tecidos e atende aí. Eu uso nas minhas marcas e várias empresas pelo Brasil aí que usam a marca, a empresa Sages. Bom, eu, como disse, já tive aí no seu lugar. Eu não sei a fase, né, em que cada um de vocês estão hoje dentro do negócio de vocês, dentro da confecção, mas eu, ao longo desses 30 anos, vivi talvez o que você esteja vivendo hoje ou o que você já viveu, né? Eu já quebrei, porque além dessas empresas, eu já montei várias empresas ao longo desses 30 anos. Eu sou um empresário, um empreendedor é, que empreendeu em vários segmentos, de várias maneiras. Eu já fui traído por pessoas na própria confecção, eu não cheguei a quebrar, mas sim, tive crises, né? Eu já precisei recomeçar. Também já vivi fases em que eu tinha que fazer tudo, né? Aquele empresário que faz tudo, aprova a modelagem, compra tecido, resolve problema na expedição, paga conta,
ajuda na produção, se sobrar tempo, vende no WhatsApp, pega o carro e vai lá na facção terceirizada levar, buscar o produto quando não tem ninguém para fazer. Então eu já fui, né, no passado, quando a nossa empresa estava em desenvolvimento, esse empresário. Então eu já vivi essa fase também. Já trabalhei 14, 16 horas por dia, já virei noite trabalhando, passei anos, né, sem poder, por exemplo, tirar férias. Então, eu sei o que é isso, né? E com isso também, obviamente, sofri muito, né? Muitas vezes não tinha o resultado que eu gostaria, não via o lucro, que eu gostaria, perdi tempo com a minha família, com a minha filha, e eu sei o que que é viver o caos. Por isso que eu estou aqui trazendo esse workshop Confecção Sem Caos. Porque da mesma maneira que eu sei o que é viver o caos, eu também sei o caminho, os caminhos que eu construí para sair do caos, tá? Eu também já vivi dias de desânimo, de caixa vazio, produção atrasada, cliente reclamando, equipe que parecia depender de tudo, né, de mim, depender em tudo de mim, tudo que ia fazer tinha que recorrer a mim e eu sentia aquela sensação, aquele esgotamento. Então eu sei o que é isso. E aí eu já quero aproveitar aqui para te perguntar agora, né? Aproveitando para a gente interagir. Quem aqui que está comigo, tá? Talvez esteja passando alguma dessas coisas que eu disse nesse exato momento. Compartilha aí comigo até para eu entender, né? O momento de vocês, o negócio de vocês. Quem sente que passa algo ou boa parte disso que eu falei aqui agora. Compartilha aí comigo no chat. Bora lá, gente. Vocês estão muito tímidos. Bora lá. Vou ficar mexendo com vocês aqui, porque se eu ficar aqui falando sozinho não adianta. Eu preciso ter vocês aqui comigo, né? Conectados, concentrados. Legal, tá certo, Alan. Faz parte, é isso mesmo. Tem fases, né, no negócio. E meu objetivo é mostrar para vocês ferramentas para mudar essas situações, tá bom? Mas continuando da mesma maneira em que eu vivi tudo isso, teve um momento que eu decidi dar um basta, tá? Eu decidi que era preciso mudar, que eu precisava sair daquela situação. E eu busquei ajuda, busquei caminhos, busquei treinamentos, consultorias, mentores, passei por diversos programas, né, dentro da nossa confecção, eu mesmo, treinamentos pessoais, eu leio muito, passei um tempo sem estudar, né? Eu também sou formado em publicidade e propaganda, sou pós-graduado, tenho MBA em gestão comercial, gosto muito de estudar, mas passei um tempo, né, sufocado pela confecção que eu não conseguia nem parar para buscar conhecimento ou consultoria. Investi valores muito expressivos. Eu digo para vocês que aí nos últimos anos, né? Vamos por mais de 10 anos que eu venho fazendo esses processos dentro do nosso negócio. Eu investi no mínimo uns R$ 500.000, tá? Só para vocês entenderem, em consultorias, treinamentos, mentorias, tanto no negócio quanto em mim. E não me arrependo. Valeu muito a pena, porque isso fez com que eu transformasse o negócio, me transformasse como empresário, crescesse para colher o que eu colho hoje, para ter a mentalidade que eu tenho hoje, para ter o conhecimento que eu tenho hoje. O que eu quero te fazer é te ajudar a fazer a mesma coisa, mudar o seu negócio, entregar ferramentas, né? Através de tudo que eu investi, aprendi, eu criei um método, validei métodos, né, para confecção que realmente funcionam, porque eu também tive que correr muito atrás, muitas vezes achar coisas que não eram tão validadas. Então, meu objetivo aqui é te ajudar a sair do caos, tá? Como eu saí para o lucro, para uma confecção organizada e lucrativa. E aí, aqui, eu quero te fazer uma pergunta, né? Se tudo continuar exatamente como está hoje, né? Dentro do seu negócio, aonde, como a sua confecção vai estar daqui a 6 meses? Eu queria que você respondesse com honestidade para você mesmo e quem puder, de novo, compartilha
no chat para mim. Porque se nada mudar, os resultados, infelizmente, também não vão mudar, né? Se você manter a mesma rotina, é, a mesma postura, as mesmas decisões, se continuarem acontecendo os mesmos problemas, aonde você imagina que vai estar daqui a 6 meses? Faça essa reflexão, tá? Faça essa reflexão. Muitos de vocês, né, até vão se identificar com essa imagem aqui, né? Você trabalha muito, você resolve tudo, você decide tudo, e mesmo assim, talvez sinta que é como se o seu negócio não saísse do lugar, né? Como se ele tivesse sendo um fardo pesado. E isso, como eu já disse, não é falta de esforço, é falta de método, é falta de estrutura. E muitos empresários, ao contrário de sofrer por falta de esforço, sofrem por excesso. Porque você tem um excesso de esforço, mas um excesso de esforço sem método validado, sem uma metodologia que realmente te gere resultado. São excessos de problema, excesso de improviso, você microgerencia, você vive no operacional, às vezes tem um excesso de tomada de decisão, toma mais decisão do que deveria, do que poderia, né? Às vezes você já acorda cedo resolvendo problema no WhatsApp, chega na fábrica resolvendo problema da produção, passa o dia inteiro resolvendo problema de gente, fecha pedido, apaga incêndio, quando o dia termina a sensação que você tem, porque eu já tive essa sensação muitas vezes, é de que nada andou, né? É uma sensação de como se você não tivesse saído do lugar, como se você tivesse paralisado. Quantos aqui talvez têm essa sensação? E aí, como eu disse, isso não é falta de esforço, não é falta de competência, é falta de estratégia, de estrutura, de método. E é interessante que o caos em uma confecção, ele é algo silencioso, né? Ele raramente ele explode de uma vez. Ele tá mais para aquela traça que vai corroendo por dentro, devagarzinho o negócio, igual uma traça que corrói uma roupa, né? Começa aqui até o momento que faz um furo, que ela rasga, ou como aquele bichinho, não me lembro o nome, né? Que corrói ali a madeira até quando você vê, corroeu todo o móvel de madeira, por exemplo. Então o caos ele não costuma explodir, ele vai corroendo aos poucos, ele corrói o seu caixa, a sua lucratividade, ele vai corroendo, é o cupim, obrigado. Ele vai corroendo a sua energia, né, como empresário, a energia do seu time, da sua equipe. Às vezes você vai perdendo pessoas, ele vai corroendo o seu tempo, te roubando o seu tempo dia após dia. Às vezes corrói, né? Porque a gente fica escravo do negócio, a nossa relação com a nossa família. Então, o caos ele vai, como eu disse, consumindo a sua empresa e até você como empresário aos poucos. E eu posso dizer, como eu já disse no início, eu já vivi o caos dentro da confecção, já fiz tudo sozinho, já cresci, já piorei, né? E o problema, na maioria das vezes, não é o mercado, né? É crescer sem estrutura, sem planejamento, sem estratégia, como eu disse, sem o método correto. Porque às vezes crescer sem estrutura, infelizmente, pode ser pior, né? Pode piorar o negócio. E o que eu quero te dizer é que se você vive isso, você não está sozinho, né? Nós estamos aqui com vários empreendedores, vários empresários que vivem a mesma situação. Assim como eu já vivi e conheço vários que viveram e saíram, e tem pessoas, por exemplo, hoje dentro da nossa mentoria,
né, que viveram e que saíram é, dessa situação. Então, tem método, tem caminho para sair. E é isso que eu quero te explicar, esse método que a gente usa aqui para sair dessa situação. Sair, por exemplo, é, do atraso constante, do retrabalho, de uma equipe que depende de você para tudo, de decisões que são tomadas, né, dia após dia, aí no improviso, para você sair disso, para sair de um negócio onde você trabalha, trabalha e muitas vezes o lucro não aparece. Então, tem método, tem caminho para isso, tem metodologia. E é isso que eu quero te mostrar aqui. Outro ponto importante que eu quero dizer aqui é que o caos ele não acontece porque sua confecção é pequena. Ele acontece porque ela cresceu sem a base, sem a estrutura ideal para sustentar o negócio, independente se ela é pequena ou se ela é grande. O caos acontece porque ela cresceu sem uma base, tá vendo? Eu pus uma imagem, ó. É um triângulo de cabeça para baixo numa base. A gente sabe que esse triângulo, se você soltar ele, ele vai cair, ele vai desequilibrar. Porque ele tinha que estar ao contrário, ter feito a base maior para o negócio ir crescendo. Isso é só uma analogia, né? O negócio vai crescendo e não se cria as estruturas ideais, que eu vou falar, os três pilares, para sustentar o negócio. E quando a gente cresce sem essa base, nós vamos ter desgaste, vamos viver o caos, vamos ter problema e não vamos ter os resultados, o sucesso, né, que nós gostaríamos de ter. E o grande fato é que, devido a isso, muitas confecções elas crescem, mas elas acabam com esse crescimento é, piorando, né? Por quê? Porque não tem estrutura, não tem processos, não está pronta para suportar esse crescimento. E essa fala, essa frase, ela resume muita coisa, né? Porque crescer não é sinal de saúde para o negócio, não é sinal de um negócio saudável, sustentável, né? O sinal de um negócio saudável, sustentável é crescer, mas crescer com estrutura, com estratégia para suportar esse crescimento, tá? E eu já quero trazer algo aqui, né, para a gente entrar agora numa parte mais prática, nos pilares que transformam uma confecção em uma confecção sustentável, organizada, lucrativa. Mas eu quero que você entenda que você não precisa resolver tudo de uma vez, da noite para o dia. Você precisa organizar as coisas certas na ordem certa. Como a gente está vendo essa imagem, né? Vários fios enrolados e um aqui que é um fio que demonstra um fio organizado. Então a gente precisa organizar as coisas certas na ordem certa. E é isso que eu quero te trazer aqui. Eu não vou te mostrar tudo de uma vez, porque seria impossível em uma hora, né, no tempo que a gente está aqui. Não adianta eu te entregar um monte de técnica, planilha, ferramenta. Hoje eu vou te mostrar a essência do que realmente importa, o que que você precisa fazer para sair do caos e voltar a ter controle do seu negócio. E para isso existem três pilares que separam confecções que vivem no improviso, que vivem no caos, de negócios realmente organizados, lucrativos e que são menos dependentes, né, dos donos, dos empresários. São três pilares principais que eu acredito que separam confecções que estão no caos de confecções que têm resultado, que são lucrativas, que são sustentáveis. Ó, já tá aí o Tiagão. Boa noite, Thiago. Daqui a pouco eu te chamo aí para falar com a galera. Tiagão é nosso mentorado, já caminha com a gente aqui,
Daqui a pouco eu vou chamar ele aí para falar as experiências que ele tem tido aí dentro da mentoria, dentro da nossa imersão. Já te chamo, tá, Thiago? Combinado. Valeu. Tá aí também, acho que entrou mais gente aí da mentoria, o Tarcísio entrou aí, Tarcísio, meu xará. Não sei se você tá aí, Tarcísio. Hoje aqui eu tô dando um workshop aqui pra galera, um workshop gratuito, trazendo os três pilares de uma confecção sem caos. Então, bora lá. Seguindo, quais são os três pilares que vão te tirar do caos e te levar para uma confecção lucrativa, uma confecção estruturada e que tem resultados? Esses não são todos os pilares que regem uma confecção, como eu disse. Dentro da nossa mentoria, a gente trabalha sete pilares, mas esses são os três principais para você começar a organizar o seu negócio. Toda confecção organizada vai se sustentar primeiro sob esses três pilares. Depois ela começa a trabalhar outros fatores. E quando um desses três, que são os três primeiros, eles falham, de alguma maneira você vai ter problema, você vai viver o caos, o dono vai se tornar refém da empresa, vai viver apagando o incêndio durante o tempo todo, né? Porque de alguma maneira é como se o negócio tivesse desequilibrado. Então, por isso que eu trouxe esses três primeiros aqui, porque são os três mais importantes para você organizar o seu negócio. Pessoas, e aí eu vou explicar um a um aqui no detalhe. Processos e estratégia. E quando eu falo de estratégia, é mais amplo do que só a estratégia do negócio. Além da Ih, estratégia do negócio, a gente tem que falar sobre estratégia de gestão, estratégia financeira, estratégia de vendas, estratégia de produto. Tudo isso está dentro de estratégia. Quando eu falo de processos, são os processos em todas as áreas. Os processos para a sua produção rodar, os processos de vendas, os processos administrativos, financeiros, de gestão. É isso o que sustenta uma confecção lucrativa, uma confecção sustentável, né? Eu quero explicar um pouco mais sobre isso. Eu uso muito essa palavra sustentável. O que que é uma confecção sustentável? É uma confecção que é viável, que se sustenta, né? Que não é um caos, aonde à medida que você cresce, você se sustenta. Você não vive de altos e baixos, você não cresce e depois cai ou cresce e fica no caos. Bacana? Então, bora lá. Primeiro pilar que eu quero trabalhar com vocês aqui é o pilar de pessoas. Uma empresa aonde as pessoas não são bem lideradas, aonde elas não têm clareza do seu papel, daquilo que elas devem fazer, como elas devem fazer, do que é esperado delas, das metas, do que ela tem que entregar, aonde as pessoas não são bem treinadas e aonde elas não têm processos que nós vamos falar daqui a pouco. Isso vai gerar, quando uma empresa não tem isso, vai gerar uma equipe que é dependente do dono, do empresário ou dependente do líder. E uma equipe dependente vai gerar um dono refém, né? Um dono que é refém do negócio, que não consegue sair, que é gargalo, que tudo depende dele, né? Se você microgerencia a sua equipe, se tudo tem que passar por você, você se torna o quê? O gargalo do seu negócio. Tá vendo essa pilha aí? Pensa numa fábrica que só tem uma máquina como essa e várias peças para costurar. Essa máquina é o gargalo dessa confecção, vai acumular peças ali. Assim como você, como empresário, se tudo tem que passar por você, se as pessoas não sabem o que fazer, não estão bem lideradas, não têm os processos, tudo passa em você, você se torna o gargalo. Então você não lidera, né? Porque liderar é diferente de fazer pelas pessoas ou ter que toda hora pedir para as pessoas fazer. Liderar é influenciar para que as pessoas façam, dar estrutura, conhecimento, treinamento, ferramentas para isso. Muitos empresários, eu gosto de dizer que eles não têm.
líderes ou colaboradores, eles têm só ajudantes. Ajudante é aquela pessoa que te ajuda, você fala, vai, faz, vem. Ele te ajuda, mas ele não resolve nada sozinho. Tudo depende de você. O ajudante não faz nada sem que a gente fale para ele fazer. E na nossa empresa, para as coisas funcionarem, as pessoas precisam saber o que fazer e fazer por conta própria. Lógico, você tem que liderar, direcionar, cobrar, porque um dos papéis do líder é cobrar, acompanhar, né, passar o que ela precisa fazer. Mas ela também precisa ter a liberdade, a capacidade de conseguir fazer as coisas sem depender de você. Então, se tudo passa por você mais uma vez, você não lidera, você vai apagar incêndio o tempo todo, você vai virar o gargalo do seu negócio. E empresa que depende do dono para tudo não cresce, porque você é o gargalo aonde você impede o crescimento da própria empresa. Então a empresa ela só sobrevive, tá? E liderança não é controle, não é querer controlar tudo, é clareza, tá? É as pessoas terem clareza daquilo que elas devem e precisam fazer. Nós vamos falar no próximo pilar sobre processo, mas eu posso estruturar o melhor processo do mundo. Que processo nenhum funciona se as pessoas não estiverem preparadas, capacitadas e não tiverem clareza do que é esperado delas, das metas, dos objetivos. Então, liderança não é controle. É óbvio que você precisa cobrar, acompanhar, ter métrica, mas é dar clareza e treinar, preparar as pessoas para elas executarem. Então, primeiro pilar, pessoas. Para você ter uma confecção de resultado e sair do caos, você precisa ter primeiro as pessoas, aprender a contratar essas pessoas, a treinar, delegar e liderar essas pessoas. Segundo pilar, processos, né? Quando nós não temos processos, a gente vai o quê? Improvisar, né? Se eu não tenho processo, eu improviso. Eu faço cada dia de um jeito, cada hora de um jeito, cada pessoa faz de um jeito, e isso não é processo, isso é improviso. Se cada dia você faz de um jeito, se cada dia você vende de um jeito, cada dia vende de um preço, se cada dia a pessoa opera uma máquina, faz algo de um jeito, é porque não tem processo e se vive no improviso. E o improviso ele custa caro e muito caro, né? Porque vai ter erro, vai ter retrabalho, vai ter perca, vai comunicar errado com o cliente e no final do dia isso vai gerar prejuízo e vai ficar caro para você. Sem processo, você vai ter constantemente atraso em qualquer área do seu negócio, e aí, obviamente, também na produção. Mas se você não tem um bom processo financeiro, você vai, às vezes, ter atraso do seu cliente porque não emitiu a nota, o boleto, não cobrou. Eu vejo empresário que não recebeu o que era para ter recebido porque não tem um financeiro bem estruturado e um processo. E aí não cobra o cliente e não recebe. É incrível, mas acontece. Não tem um bom processo nas vendas, perde cliente, perde o time de responder. E óbvio, na produção isso é pior ainda, né? Vai gerar atraso, vai gerar retrabalho. Se não tem processo, o erro vai se repetir várias vezes. Na produção, mas de novo, vai repetir também no financeiro, vai repetir na venda, vai repetir de várias maneiras. Por exemplo, quem aqui vende uniforme personalizado, eu vejo vários pedidos ficando errado porque não tem um bom processo desde a venda, um processo para passar para a produção, às vezes um PCP estruturado. E aí, nesse meio do caminho, informações se perdem, coisas saem erradas e depois chega lá para entregar para o cliente, às vezes um pedido grande e o pedido está errado. Falta de processo. E tudo isso no final do dia vai fazer o quê? Vai trazer problema para o seu caixa, vai diminuir sua lucratividade, erro, retrabalho, perca, vai roubar, né, sua margem e depois lá na frente, quando você vê, você vai sentir no caixa. E o problema não é que é um problema só grande. Na verdade, o que causa isso muitas vezes são vários pequenos problemas, que são a falta de processo,
que vão sendo repetidos todos os dias e que, como eu disse lá atrás, vão corroendo o seu negócio por dentro. E aí, por fim, né, falando sobre processo, processo não é burocracia. Processo é o que estrutura, devolve o controle e a previsibilidade do seu negócio. E por fim, vai te devolver a paz, né? Vai devolver a paz do empresário. Porque quando um negócio tem processos bem estruturados, as pessoas bem treinadas e ferramentas para gerir isso, que pode ser uma planilha, pode ser um sistema, tem várias maneiras de fazer. Você vai ter controle do negócio, dos números, vai ter previsibilidade do que está acontecendo, quando vai entregar, onde que está, né? Tem processo no comercial, você sabe quantos leads entra por dia, quantas ligações, qual que é a média de ligação que você tem que fazer para gerar uma venda. Você tem previsibilidade. Eu fiz esse desenho aqui, né? Por exemplo, etapa um controle. Mas olhando um processo, por exemplo, na produção, eu gosto muito de falar que você tem que ter primeiro, uma ficha técnica do produto que você vai produzir. Dependendo do que você vai fazer, você tem que fazer uma sequência operacional de como esse produto é produzido para ele ser produzido todas as vezes da mesma maneira. Você é, deve fazer, além da ficha técnica e da sequência operacional, muitas vezes uma peça piloto para evitar que o produto fique diferente da expectativa, né? Muitas vezes é aconselhável ter peça piloto. Mas você deve ter processo em todas as áreas. Ah, no comercial, como é que eu recebo, como é que eu atendo o cliente, como é que eu digito o pedido, como é que eu aprovo antes o financeiro, né? Como é que ele tem que me mandar a lista, o que ele quer, como é que eu recebo o cadastro, tudo é um processo. E quando esses processos são estruturados, bem definidos, documentados, e a sua equipe é treinada e liderada, ela vai trabalhar dentro desse processo, você vai ver que o seu negócio vai fluir, vai acontecer de uma maneira suave, de uma maneira tranquila, aonde você não viva apagando incêndio o tempo todo, não viva no caos, né? E como eu disse, você tenha paz para conduzir o seu negócio. E aí, depois que você tem processos bem definidos, estruturados e as pessoas certas, nos lugares certos, sabendo o que tem que fazer, bem treinadas, capacitadas, para o seu negócio realmente evoluir, crescer, você precisa de estratégia, né? Quem não decide o rumo, o futuro, o plano, a visão, né, do negócio, para onde está indo, vai viver reagindo, né? Como eu disse, é como um barco à deriva no oceano. Para onde o vento te sopra, você vai, às vezes para trás, para frente, para o lado, fica parado, não tem resultado, né? E a estratégia é para você definir a visão, para onde você está indo, para onde você quer chegar, quais os resultados você quer ter e também fazer um plano para atingir esses resultados. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas uma confecção que vive sem estratégia, que não tem estratégia, muitas vezes vai crescer errado, porque não definiu a estratégia correta de qual público atender, qual segmento, né? E ter uma estratégia é dizer não para algumas coisas, para dizer sim para outras. Qual o mercado, qual o perfil do seu produto, onde você quer se posicionar, que tipo de produto, qualidade, preço, marca. Às vezes mistura tudo, aí você muda toda hora o negócio, muda toda hora a estratégia, sai atirando, né, para todos os lados. E aí muitas vezes o empresário fica ali só no operacional, operando, de vez em quando no tático, que é coordenando as pessoas, mas nunca assume um papel realmente estratégico de definir a estratégia do negócio. E um negócio que cresce sem uma estratégia bem definida, uma visão para onde está indo, infelizmente, quanto mais crescer, mais caos muitas vezes vai ter, tá? E estratégia, é interessante a gente colocar isso, não é prever o futuro, porque ninguém consegue prever o futuro, né? É parar de ser refém do presente e olhar para o futuro, desenhar, criar um plano de ação
E não quer dizer que porque você fez uma estratégia, você não vai ter intempéries, problemas no meio do caminho, mas você vai chegar lá mais fácil. A estratégia é o mapa, é o guia, né? O plano de voo, vamos dizer assim, do piloto de avião. O piloto sai daqui para São Paulo, ele tem um plano, tem a rota, tem o combustível adequado, sobrando, se tiver um intempérie no meio do caminho. Então, no nosso planejamento, a gente põe sobras, né? E se precisar tem um problema, ele desvia a rota, mas ele está indo para São Paulo. O objetivo dele é chegar lá. Mesma coisa é o planejamento. Se muda alguma coisa, a gente corrige, mas ele nos dá a guia para a gente chegar lá. E quem vive sem plano vai viver no improviso, infelizmente, né? Vai viver improvisando. E empresário sem plano vai viver apagando incêndio. Nós estamos no início do ano, mas vai chegar ao final do ano. Se você não tem um planejamento, o ano vai acabar e talvez você não atingiu os resultados, porque você nem sequer planejou como chegar nesses resultados. E como que a gente faz isso? Primeiro, a gente define metas mensais, trimestrais, semestrais, anuais. A gente, óbvio, vem fazendo revisões todo mês do que funcionou, não funcionou. A gente define os indicadores, quanto a gente quer ter de faturamento, de que a gente quer produzir, quanto a gente quer produzir, qual lucro a gente quer ter. Isso é fazer um planejamento estratégico, né? Que é a soma do plano com a estratégia para atingir o resultado. E aí eu digo que enquanto o improviso custa caro, clareza, que é ter um plano, um planejamento estratégico, gera crescimento. E aí, quando a gente fala de estratégia, tem mais alguns aspectos que a gente tem que olhar. Uma coisa é a estratégia do negócio, mas eu também preciso olhar para a estratégia de marketing, de vendas, né? Eu falo que existem dois funis. Um que é o funil de atração, é o marketing. Como que eu trago novos clientes? Tráfego. Eu vou prospectar, eu vou ligar. Tem várias ações que eu faço para trazer novos clientes. Mas além de trazer, eu tenho que ter o outro funil, que é o funil de conversão, né? Atração, marketing, conversão, um comercial, um processo de venda bem estruturado para vender através de vários canais. Cada um aqui, vocês têm vários tipos de confecção, tem os canais. Ah, eu vendo minha equipe interna no WhatsApp, eu tenho loja física, eu tenho e-commerce, eu ligo, eu faço visita presencial, tudo são canais, metodologias de venda. E a gente pode usar várias delas dependendo do seu negócio, mas você precisa ter estratégia para isso, né? Tem gente que acha que venda é dom. Venda não é dom, não é talento, é método, é treinamento. Tem gente que tem mais facilidade, comunica mais fácil, tá tudo certo. Mas não adianta, se não tiver rotina, processo, método, não vai ter resultado. Então você precisa definir as suas estratégias de venda, ter ofertas irresistíveis, fazer prospecção ativa, follow-up, que é, né, monitorar ali seu cliente até ele fechar, ter esse funil de aquisição para trazer novos clientes, o de conversão para virar venda, né, estruturar o seu processo de venda, ter ferramentas, porque venda não é um evento que acontece uma vez ou outra. Não, venda é uma rotina diária que precisa acontecer todos os dias dentro de um negócio para ele ser saudável. Né? Sem vendas, eu disse ontem, um amigo meu me chamou para dar uma palestra numa imersão dele, eu falei, sem vendas não tem negócio, ponto final. Se não vender, o negócio fale, quebra, acabou. Então a gente tem que ter uma boa estratégia de marketing de vendas. E ainda dentro de estratégia, o último ponto é que a gente precisa ter estratégia de gestão e estratégia financeira, né? O caixa, eu falei lá no início, é o oxigênio do negócio. Se o caixa parar, é como o oxigênio parar de entrar no corpo humano, a gente morre, né? Se nós ficarmos 2, 3 minutos sem respirar, eu posso até não morrer, mas eu posso ter sequelas gravíssimas. Mesma coisa uma empresa. Se parar de entrar dinheiro, ou ela quebra, ou se ela não quebrar, pode gerar consequências graves, né? Para de pagar seu funcionário um mês pra você ver se ele não sai, se ele não tem problema. Para de pagar seu fornecedor. Então, sem caixa também não tem negócio. Então a gente precisa olhar para isso, ter uma estratégia de gestão financeira, conhecer nossos números, nosso custo fixo, nossos custos variáveis, a nossa margem de lucro,
Não adianta vender muito e não estar vendendo no preço correto. Às vezes eu só estou aumentando o meu problema. Então eu preciso ter controle, ter um bom fluxo de caixa, precificação correta, entender meus custos, olhar para os meus estoques. Às vezes eu tenho muito estoque de produto acabado, pronto, ou de matéria-prima que eu preciso fazer dinheiro com isso. Às vezes renegociar prazo com o fornecedor para melhorar meu ciclo financeiro. E aí, para fechar esse ponto, quem olha só para o faturamento, ou seja, só para o que vende, e não olha para o caixa, para o que sobra, para o que recebe, muitas vezes está vivendo uma ilusão. Por quê? Quem olha para o caixa e para os números mesmo é que realmente constrói uma empresa sustentável. E aí, né, para fechar essa parte aqui, uma confecção sem caos, como eu disse, precisa ter esses três pilares. Pessoas que não dependem do dono para tudo, que são bem treinadas, que sabem o que fazer, que são lideradas, que entregam processos que não dependem da memória, né? Que estejam registrados, documentados, que as pessoas saibam como fazer. Se você trocar as pessoas, se uma pessoa sair, a outra pessoa vai entrar, o processo está validado, você vai só ensinar ela para ela seguir o processo. E estratégia que não depende da sorte, só do mercado. Lógico, o mercado impacta, impacta, mas se o mercado tá ruim, o que que eu faço? Eu ligo mais, eu vou mais, né? E eu tenho uma estratégia bem definida da minha meta e eu vou atrás dela de qualquer maneira para atingir aquele resultado. Bom, até aqui, isso que eu te mostrei são os pilares que tira a confecção do caos. Isso aqui é o mapa para sair uma confecção do caos, para ser uma confecção lucrativa e sustentável. E você entendeu também por que que tantas confecções vivem no caos e que não é por falta de esforço, é por falta de método e porque sozinho a gente não resolve. Agora eu quero colocar algo muito, de forma muito sincera e muito séria, né, aqui para vocês. Só entender isso, só entender o que eu falei aqui, não organiza a sua empresa, não tira ela do caos, não vai te dar um negócio lucrativo e sustentável. O que vai fazer você ter um negócio lucrativo e sustentável é aplicar isso que eu coloquei aqui. É colocar aquilo que eu te trouxe aqui em prática. E é para isso que nós temos os nossos programas de mentoria e imersão, onde eu te entrego de forma validada as ferramentas para você usar, para você colocar em prática, não só esses três pilares, mas alguns outros também, e de forma prática a gente te acompanha no seu negócio para você ter o resultado. Por isso que eu chamei, né, o Tiagão aqui, Thiago, vou já te chamar aí, se você puder abrir a câmera, para você compartilhar, porque às vezes só eu falar, né, eu quero que você fale para as pessoas entenderem, né, como que tem sido a sua experiência dentro da mentoria, né, o que que tem acontecido, as mudanças que você tem vivido dentro do seu negócio, você como empresário, o que que já tem mudado. E você também, né? Eu vou falar da mentoria, vou falar da nossa imersão, que acontece agora em março aqui. Vou trazer essa oportunidade para vocês. Você também teve na imersão, né, Thiago, agora em dezembro. O que mudou? O que que você teve de resultado? O que que você viu? Quais as mudanças? Fala aí para a galera. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, pessoal. Sou Thiago Lobo, né? Sou da Ativar Uniformes. Estou caminhando aí aprendendo, vamos dizer assim, com o Tarcísio aí. Tava Estive o na quê? imersão. Uns 3 meses, né, Thiago? Que a gente está trabalhando junto aí já, mais ou menos? Nós começamos em novembro, no meio de Ah, não. Então novembro ali. 2 para 3 meses. Isso aí. Isso. Então, nós iniciamos um trabalho, né, com o Tarcísio aí. Primeiro, o que que me ligou ao Tarcísio? Pela história, né, da empresa em que ele é o responsável, o proprietário, daqui da região, sou de Goiânia, e pelo conhecimento, vasto conhecimento que ele tem, né, na parte de gestão e uma coisa que me chamou bem a atenção no Tarcísio é que ele é do mesmo ramo que o meu, né? Que eu acho que o que a maioria aí, que é o personalizado. Que hoje a gente é bem carente aí
nesse ponto aí de mentorias, né, de ajuda aí nesse ponto. Então, foi aí que nós fizemos essa parceria. E o que que mudou para mim? É igual o Tarcísio estava falando, essas questões dos gargalos aí, de tudo ter que passar na mão do dono, da gente, né, não querer delegar, ou às vezes a gente ficar com receio de que a coisa não vai ser feita da forma que tem que ser feita. E ele quebra isso aí da cabeça da gente aí. Hoje eu estou bem mais tranquilo, ainda muita coisa passa por mim, mas hoje a gente está aprendendo a delegar. A mentoria em específico, vamos falar um pouco da mentoria primeiro, depois eu falo da imersão, Tarcísio. A Legal. mentoria hoje me ajudou nessa parte de delegar, abriu meus olhos para treinamento de líderes. Então, hoje a gente está fazendo treinamento de líderes para capacitar os líderes, para justamente a gente poder soltar eles para eles fazerem a função dele, dar autonomia. E assim, na forma de gestão de forma geral, está me auxiliando bastante na departamentalização, porque eu, quando entrei com o Tarcísio, eu não tinha PCP, e hoje nós estamos estruturando o PCP. A parte de gestão financeira também, questões de DRE, de plano de contas, muitas coisas, também está me auxiliando, a equipe dele, equipe maravilhosa. Tem a Silvia que está junto aí nesse projeto aí, tem a Thaísa também, que é do financeiro. Tivemos uma reunião excelente, o próprio Tarcísio. O acesso ao Tarcísio também, muito bacana. Ele não guarda nada para ele realmente ele pega na sua mão ali e te carrega. Você precisa de um fornecedor, se ele tiver e puder te ajudar, ele vai te ajudar. Planilhas, precificação. Então, assim, de forma geral, assim, mudou um pouco a visão que nós, eu e minha sócia, temos como gestores. Então, a gente começou a olhar de uma outra forma para dentro da empresa. E isso aí está trazendo um resultado muito bom para nós, como pessoa, porque tá deixando a gente um pouco mais solto para fazer os planejamentos, que às vezes a gente perde tempo apagando incêndio, que até que a gente brinca lá dentro, o bombeiro, né? Apagando incêndio e vai fazer realmente o que é necessário o proprietário, o gestor fazer, que é planejar, que é procurar melhores fornecedores, melhores terceirizados, que no meu caso, e preparar funcionários. Agora, a imersão, vamos lá, a imersão em dezembro foi uma coisa assim, para mim, foi um divisor de águas. Por que que eu falo que foi um divisor de águas? Porque eu levei minha equipe, né? Até falei para o Tarcísio, eu falei, Tarcísio, eu sei que essa imersão é mais assim para a parte de gestão, mais para proprietário, mas eu vou levar minha equipe para quê? Para abrir a cabeça. E então, assim, foi muito bom. Levei os líderes, foi muito bom. Hoje eu estou colhendo um resultado maravilhoso de empenho desses líderes, de valorização, tá? Foi muito bom. Sentiram uma valorização que até eu fiquei surpreendente, me surpreendeu. E essa imersão foram 2 dias, mas foram dias muito intensos, com vários programas, várias pessoas capacitadas que se doaram, se entregaram bastante ali, com o seu vasto conhecimento, para poder auxiliar a gente. Então, assim, eu sou meio que suspeito para falar, porque para mim está sendo excelente e estou gostando demais. E vou, nem está chegando o prazo de findar aí a nossa mentoria, Tarcísio, mas nós já estamos colocando o nosso planejamento aí, Pode pôr a, para a renovar. gente, a gente estender essa renovação aí, Muito porque essa bom. Vamos parceria fazer está muito, sim. tá Vamos muito boa fazer. para a empresa, para ativar. Assim, se eu pudesse dar conselho, como conselho não se dá, mas a minha opinião pessoal, de coração, é que está sendo muito bom. O Tarcísio realmente ele entrega o que ele promete, tá? Então, assim, para nós, e acho que se for conversar com os demais que estão na mentoria, eu acho que eu vou falar Para praticamente ter uma todos ou noção, todos. Thiago, a grande maioria de quem começou antes de você, que venceu os contratos, praticamente 80% já renovou.
Os que não renovou tá negociando para renovar. Ou seja, se não fosse bom, não desse resultado, a galera não renovava, né? Sim, Isso aí sim, só para sim. vocês entenderem, tá, gente? Não, mas dá resultado, Tarcísio. A pessoa que, se ela entrar realmente com o empenho de querer mudar e fazer melhor e procurar a melhoria que você aplica ali, não tem como não mudar. Não É tem como. verdade. Então, assim, lógico que você não vai fazer a mágica, agora depende da gente, os mentorados, né, os empresários, entrar no mesmo clima, na mesma vontade sua e fazer o seu negócio mudar. Se você tiver engajado e quiser fazer seu negócio mudar e seguir os ensinamentos ali, as dúvidas, e é certeza que vai. 3 meses eu já tenho muita modificação. E outra, a troca de experiência É nas muito grande. mentorias, nos grupos, na imersão, o network, é muito bom, entendeu? Parcerias, tanto é que lá estão até dividindo vendas aí, ó, Sim, repartindo entre o sim, sim, grupo. sim. Então, assim, é muito bom mesmo. Eu estou muito satisfeito mesmo. Tiago, obrigado aí por você compartilhar, né? É bom pra galera ver aí que realmente o nosso trabalho é sério, né? Para gerar resultado. Eu te pedi para vir por isso. Brigadão, brigadão aí E pela pode, pode, e participação. Vou pode contar apresentar. comigo. Obrigado. Vou te chamar mais vezes. Vou apresentar aqui pra galera aqui a oportunidade. Valeu, obrigado. Valeu, abraço, obrigado, Um tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau. Bom, turma, então, né, o Thiagão tava aí, como vocês viram, já tá na mentoria há um tempo, tá colhendo os resultados, ele mesmo falou. E eu quero te dar essa mesma oportunidade, né, que eu dei para o Thiago aí, de vocês não só estarem na nossa mentoria, mas estarem também na nossa imersão. Vou explicar como funciona, tá? E depois, no final, como eu disse, vou abrir aqui para pergunta. Então, nós temos um método, né, que funciona, como já tem empresário colocando em prática, como vocês viram o Thiago. E eu quero te mostrar como fazer isso, para você não fazer sozinho. Eu quero construir com você a ponte para você aplicar esses pilares, aplicar no seu negócio e colher os resultados. Então responde aí no chat para mim, quem tem interesse, quem quer conhecer mais. Eu vou falar dos dois programas, vou dar uma oferta especial que vai valer só para essa semana aqui também da nossa imersão. Escreve aí no chat para mim. Posso colocar? Tá todo mundo pronto aí? Posso apresentar essa oportunidade para vocês? Coloca aí no chat para mim, por favor. Tô esperando vocês me autorizarem para eu apresentar aqui para vocês. Coloca aí para nós. Bora lá, gente. Vocês estão aí? Obrigado, Alan, por responder. Coloca aí, gente. Vou apresentar aqui, vou explicar rapidamente, tá? Os dois programas aqui e respondo mais algumas dúvidas aqui no final, tá? De vocês. Então, bora lá. Bom, primeiro que vocês já viram, né? Eu não trabalho com teoria, é prática, é o que eu realmente aplico nas minhas empresas, ensino na prática em várias empresas. Então, tanto que eu trago aqui dentro da mentoria quanto da imersão, não é só técnica, tem técnica, eu dou ferramenta, abro a minha fábrica, tudo que eu faço e já trago tudo adaptado para funcionar, tá? Dentro da confecção. Nós temos dois programas, como eu disse. O primeiro é a Mentoria Têxtil Club, que é um programa mais avançado, e o segundo é a Imersão, que é um encontro presencial de 2 dias que acontece aqui em Goiânia, tá? Na imersão eu abro para qualquer empresa de qualquer tamanho. E se você quiser, muitos empresários, como o Thiago fez e trouxe, teve muito resultado, você pode trazer sócio, você pode trazer seu gerente, você pode trazer funcionário, quem você quiser, tá? Isso é na imersão. Já na mentoria, na Teixo Club, é voltado para empresas que já faturam, que já têm um faturamento mais expressivo. É um programa de acompanhamento, como o Thiago tá, que já vai renovar, que funciona por 6 meses, tá? A mentoria, para você participar, nós precisamos te conhecer, né, William? Conhecer sua empresa. O William do meu time tá. Escreve aí no chat, William. Coloca seu contato agora. Se você tem interesse em vir para nossa mentoria,
ter meus olhos sobre o seu negócio, te acompanhando, como o Thiago falou, do seu lado, te ajudando a alavancar seu negócio, chama o William. Nós vamos liberar algo que a gente poderia cobrar, mas nós vamos liberar de forma gratuita uma sessão de diagnóstico, onde nós vamos fazer um diagnóstico da sua empresa, aí de cerca de 1 hora. Você vai agendar com o William para fazer o diagnóstico. Conseguiu ver o chat aí, William? Você vai agendar com ele para fazer o diagnóstico. Aí tá o contato, ó, já chama aí no chat, chama o William, tá? Ele também tá lá no grupo que vocês estavam, ele que tava mandando as mensagens, né, William? Hoje o dia todo. Então é só você chamar ele lá também. Mas chama ele, agenda, ele coloca na agenda e vai te atender 1 hora ali de diagnóstico. Se precisar, ele agenda também, de repente, uma segunda reunião comigo para eu entender seu negócio no detalhe para nós podermos realmente te ajudar no seu negócio. Então, eu não trago qualquer empresa para dentro da mentoria, o próprio Thiago falou, porque é um grupo, a gente se ajuda, tem um ambiente, a gente cresce junto. Então, a gente quer conhecer o seu negócio para realmente gerar resultado e entender se é o seu momento, tá? Então, a mentoria tem esse processo. E o segundo programa nosso, que eu vou trazer uma oferta especial para vocês aqui hoje, é a imersão confecção lucrativa que acontece dia 13 e 14 de março aqui em Goiânia, 2 dias inteiros, comigo e vários mentores. A gente vai ter em torno de uns 8 mentores de finanças, de gestão, de liderança, de construção, de branding, marketing, vendas, produto, e eu, obviamente, trazendo vários conteúdos, treinamento, respondendo pergunta com vocês ali, muito network, muita troca. Nós temos vários fornecedores que estão patrocinando a imersão, que vão trazer oferta. Então, são 2 dias presencial com foco total em aplicação no seu negócio, sem teoria vazia, sem só palco, sem motivação barata. É conteúdo prático para você aplicar na sua imersão. Durante a imersão, nós vamos trabalhar sobre pessoas e liderança, que nós já falamos, como fazer isso na prática, processo e produção, as estratégias do negócio em todas as áreas, estratégia de venda, financeira, marketing e o papel do dono na confecção. E um bônus, né, legal, quem fechar já recebe imediatamente o treinamento que a gente fez em dezembro de mais de 6 horas só sobre planejamento estratégico. Esse você já recebe na plataforma com a apostila e as ferramentas imediatamente depois que você pagou para você estudar, pegar as ferramentas e fazer o planejamento estratégico do seu negócio. O que, que mais muda depois da imersão, né? O próprio Thiago falou que mudou muita coisa no negócio dele, mas você vai ter menos erro, menos retrabalho, mais clareza do seu negócio, mais controle, vai sair com um plano prático, vai aprender a proteger seu lucro. Eu falo lá das 11 alavancas do lucro de uma confecção, são 11 alavancas para aumentar o seu lucro. Vai ter uma confecção menos dependente de você, né, que funciona sem depender 100% de você. Bom, para quem que é e para quem não é? É para quem quer estruturar o negócio, para quem cansou do improviso, para quem quer crescer com método. Não é para curioso, não é para quem quer milagre, né? Porque tem método, tem que fazer, tem que colocar em ação. E eu tô trazendo uma oferta especial que só vai valer até sexta-feira, né, William? O William vai pôr aí no grupo o link, põe aí, William, o link da página da imersão. Lá você chama o William, ele já te faz e te dá um cupom porque essa imersão ela deve subir, os lotes estão subindo, ela vai ficar em 4.997. O lote atual, que vai só até sexta-feira, é 1.497. Mas eu estou trazendo uma oferta exclusiva para vocês com um cupom que o William tem, que ele vai liberar. Vocês vão chamar ele, vão entrar lá, pode falar com ele, que você vai pagar só 997. Você pode parcelar em até 12 vezes no cartão, até 12 vezes no cartão, tá? E se você tem interesse de vir para a nossa mentoria, ter um acompanhamento de perto, chama o William, porque a mentoria, se você entrar, você ganha o acesso da imersão, tá? Então, o maior risco que você está correndo, eu vou te falar a verdade, não é investir R$ 997 que dá 12 vezes, sei lá, de 90 e poucos reais, é de graça pelo resultado que você vai ter. É uma pizza e
né, que você pagaria, sendo sincero, por mês, parcelado no cartão? O maior risco que você corre é continuar pagando caro pelo caos, pela desorganização dentro do seu negócio. A mentoria, a gente só fala o valor na sessão de diagnóstico. Chama o William, faz a sessão, ele vai entender o seu negócio e lá dentro a gente explica porque eu tenho que entender o seu negócio, tá? Bom, vou abrir para mais pergunta. Quem tiver mais pergunta, quem tiver dúvida, né? Vou ficar aqui mais uns 15 minutos aí. Tem mais uns 15 minutos para responder vocês. Pode abrir aí, pode fazer pergunta, estou à disposição. Se vocês não tiverem pergunta, aí eu vou encerrar. Mas se tiver pergunta, bora lá que eu vou responder. Bom, de novo, tá aí no chat, tá o telefone do William para vocês entrarem em contato, tá o link da página da imersão para vocês entenderem tudo que vai ter, todas as entregas. Não deixa de chamar o William aí, de falar com ele, tá? E se alguém tiver pergunta, ou abre o áudio ou faz no chat aí para mim que eu vou responder. Vou esperar mais 5 minutos. Se ninguém tiver pergunta, aí eu não tenho o que fazer. Tô esperando, gente, vocês fazer pergunta. Eu nunca peguei uma turma tão calada igual vocês estão caladinhos demais, gente. Alan aí, ó, ô William, chama ele. Alan, clica no link do zap dele aí. Ah, tá. O William que respondeu, tá certo. Fala, Jorge. Chama o William aí para você ver o que que você precisa, tá? E para também fazer uma sessão de diagnóstico para ele entender mais do seu negócio, né? Como a gente pode te ajudar mais, tá? Pode chamar ele aí. Fala, Hugo, quer fazer alguma pergunta aí? Se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Opa, Tudo bem? boa noite, tudo bem? Como é que tá? Boa noite, ótimo. A pergunta, no caso, sobre das mentorias ou sobre o contexto geral do workshop? Cara, pode fazer sobre alguma dúvida da mentoria da imersão, Ah, mas tá, sobre o contexto geral também, se tiver algum ponto específico. legal. É, sobre o contexto geral, os processos, aí, pessoas, faz todo sentido aí a temática, né? Realmente é tudo que a gente passa aí dentro da confecção. Eu trabalho com uniformes esportivos, escolar e empresarial, então são três setores aí que é É, bem conheço puxado. bem, Né? conheço E aí eu bem. tô passando por esse momento de estruturação, até por isso que eu vim aqui para aula, né, para ver o que Legal. tô contando com a ajuda uma empresa aqui local mesmo, mas no geral é bem generalizado, não é tão assim específico, né, como é no teu caso que já tem experiência no ramo, tem uma empresa Sim. já validada também. E aí eu tava hoje mesmo, passei a tarde procurando a questão do ERP, porque como tu falou, os processos tem que estar amarrado, porque quando a equipe, por exemplo, não gosta do sistema e uma coisa vai puxando a outra, aí desencadeia, aí eu fiz a pergunta aí, Ah, se tinha sobre o alguma sistema. específica, Uhum. algum que pudesse indicar, agora que eu coloquei aquele bot de atendimento, né, para todo mundo estar ali organizado, Sim. tô fazendo ainda Ó, essas coisas básicas ainda para pensar justamente um pouco mais na frente estrategicamente. Aí tá bom. eu queria saber se tem algum que tu indica para uma faturamento Indico, ainda assim na faixa ainda de uns 100 mil. indico, sim. Inclusive, é nosso parceiro, vai ser patrocinador da imersão, vai estar lá na imersão a dona do sistema, que é a Meire da WebPick. Excelente sistema, custo baixo, tem um preço especial para nós. Manda um oi agora aí, o contato do William tá no Zap, né, William? Que o William manda seu contato lá no grupo, que a gente tem um grupo em parceria com a WebPick, como eles são nossos patrocinadores, tá? Para eles te chamarem. Ah, tá aí seu número. Pegou aí, né, William? Pega o número do Segundo a Hugo aí, indicação chama ele. deles, hoje teve um rapaz de uma malharia de outra cidade, ele me indicou também É.
É muito WebKit. bom, simples de usar, bom de implementar, não é tão caro, né? Pra você ter uma ideia, tem sistema, por exemplo, o que eu uso. Na época não tinha nem parceria com a Webpick, mas eu uso já há muitos anos. O Cisplan hoje você gasta de 20 a 30 mil reais só para implementar. É, não é a minha realidade hoje. Isso aí. Mas o Webpick vai te atender perfeitamente. Então, assim, Show. o William vai te chamar. Outra coisa, chatbot CRM, cara. A gente também tem um excelente, tá? De um parceiro local. Até dentro da mentoria, a gente está fazendo um intensivo agora esse mês de janeiro de venda. A gente teve 4 semanas seguidas. E a gente trouxe esse CRM com oferta especial, já com automação, com um monte de coisa, adaptado para o segmento de uniforme personalizado. Não é só chatbot, é chatbot e CRM, faz toda a gestão. Então, o William pode passar também aí do Rogério, amigão nosso daqui, tá, de Goiás. E o bacana é que esses parceiros que eu estou trazendo, né, até para ajudar quem caminha conosco na imersão, na mentoria, são pessoas que eu tenho acesso direto, o William que trabalha comigo também. Então, assim, é diferente de um sistema que você não tem suporte. Por exemplo, eu falo com os donos. Se tiver enrolando, eu falo, cara, o cara é meu mentorado, eu indiquei, você resolve o problema dele. Porque eu já tive Massa. muito sistema, cara, que infelizmente você não tem com quem falar, os caras não te respondem, e é loucura, né? Você já deve ter vivido isso em alguma Sim, área. sim. Você está em qual cidade? São Luís, Maranhão. São Luís, né? Eu conheço muito aí, né? Fiz o Sampaio Correia há muitos anos com a Superbola, fiz Canamer, você deve E a saber. moto também, não? Moto tá fazendo agora, né? Mas eu É, já fiz Sampaio Correia com Superbola e Conamer, já o moto, né? Saí, voltei, já fiz o Imperatriz, massa. é, Federação Maranhense, a bola do Campeonato Maranhense já foi da Superbola, então, ultimamente eu não tenho ido aí, mas eu ia muito, assim, conheço todo Ah, mundo legal. aí e tal, fiz muito negócio. Cara, se você topar, vir pra conversa com ele, pelo menos sem compromisso, pra você conhecer a mentoria, acho que era muito bom você vir na imersão, né? Enfim, estamos à Tá bom, vou disposição falar com aí. ele aqui no WhatsApp, a gente vai se falando aqui. Valeu, um Show de abraço. bola. Nada, abraço. Boa E noite, aí, Tarcísio. gente? Boa noite. Quem tá falando aí? É Thalissa. Thalissa. Não vou conseguir Thalissa. aparecer, mas eu vou deixar uma pergunta. Já Fica garanti até tranquila. meu diagnóstico aqui com ele, ele já comentou. Ótimo, Fico muito tranquilo. feliz em relação a isso. É uma dúvida. Na mentoria, vocês já trabalharam ou trabalham na parte. Hoje eu tenho confecção própria, né? Fábrica. Uhum. A possibilidade de ir diminuindo a mão de obra e entrar no terceirizado, tipo, eu comprar para revender? A gente trabalha se for uma necessidade sua, né? Por exemplo, na minha indústria hoje, para você ter uma ideia, eu tenho uma indústria grande, mas eu terceirizo boa parte da minha produção e hoje 100% da minha costura é terceirizada. Os outros processos praticamente 100% interno, mas a costura é terceirizada. Mas tem Certo. private label, tem muitas opções, tem que entender a sua realidade. Deixa eu te fazer uma Aham. pergunta. Qual cidade você tá e qual o tipo de produto, que segmento que você produz? Hoje, Balsas, Maranhão, tá? E eu trabalho voltado mais para o cliente que me procura para fabricar o tipo de uniforme que ele necessita. Então, eu Ah, trabalho então é exclusivamente. personalizado também. Eu, Entendi. eu trabalho exclusivamente para o cliente que me procura. Eu não tenho nada à pronta entrega hoje, vamos dizer assim. Sim, é personalizado. Isso, e aí O eu quero mudar essa minha personalizado. realidade mais pela mão de obra, porque eu já terceirizo boa parte da minha produção, assim, já com a dificuldade da mão de obra na minha realidade, na minha cidade. Tipo, eu nunca investi numa impressora 100%, no DTF eu terceirizo. Então, assim, algumas questões eu terceirizo já por não conseguir, né, suprir essa dificuldade de mão de obra hoje. Entendi. Não, a gente ajuda a trabalhar isso, a gente trabalha muito isso na mentoria, tanto como atrair as pessoas certas, contratar e também, se precisar, como fazer essa gestão de terceirização. Óbvio que no personalizado, terceirizar tudo, você vai perder competitividade, mas terceirizar uma parte é interessante. A gente trabalha isso, pode ficar tranquila.
Deixa a gente Certo. entender a sua realidade, o seu negócio na sessão com o É William. uma possibilidade, né? Mas dependendo de como a gente levar a mentoria, eu posso conseguir alavancar o que eu já tenho Alavancar. sem a necessidade de mudar totalmente o que eu faço hoje, né? Mas é mais uma questão de processos mesmo. Eu queria mais agilidade para, consequentemente, vender mais. Tá. Nesse caso, é bom a gente entender seu negócio no detalhe, mas você pode usar as Aham, duas estratégias, e uma não invalida a outra. Como eu te disse que eu entendi. faço, e tenho Beleza. várias empresas que eu conheço que faz. Tem uma boa produção interna, mas também terceiriza uma parte. Inclusive, é uma oportunidade. Por exemplo, você é, tem uma demanda interna ou uma capacidade de fazer, vamos chutar aqui, tá? Número fictício, 5.000 peças internamente. Você tem uma capacidade de 5.000 peças. Uhum, Mas entra grande, em um mês, um volume muito alto e entra 10.000 peças. Você não vai aumentar a capacidade de 5.000 para 10.000 peças em um mês. Não aumenta, é impossível. Você terceiriza. E aí, para terceirizar também, você não arruma um terceirizado, um parceiro em um dia. Então, você já tem que ter esses parceiros. À medida que entra esse serviço, você já corre, vai lá e fecha o negócio e coloca o serviço para fazer. Então, eu te dou toda a ferramenta. Agora, para ter qualidade, processo na terceirização, tem ferramenta. Por exemplo, amanhã não, quinta-feira, a gente tem um encontro na mentoria voltado específico para gestão de terceirizado, né? Por exemplo, a Silvia que trabalha comigo hoje, que é minha gestora de produção e entrega muito essa parte na mentoria, ela foi a gestora de terceirizado da Erig. Ela foi também do grupo Guararapes. A Erig faz 1 milhão de peças por mês, só para vocês entenderem o volume. Então, uhum. assim, para tudo tem processo, tem estrutura, tem estratégia. E a Entraria gente também na trabalha, mentoria, tributação, precificação, trabalha. sistema, entra tudo, Tudo né? isso. Tudo isso. Aham. Eu não vendo o Beleza. sistema. Como eu falei, Pulga, eu te Sim, indico, sim, direciono como usar tudo isso. Aí você sim. fecha lá com a pessoa do sistema, mas a gente tem os caminhos, as melhores opções para cada um, para o momento. Isso Certo. sim. Te Beleza. direciona em tudo, tá? Dentro de um negócio. Quando você conversar com ele aí, ele vai te explicar tudo com calma. Combinado. Obrigada. Obrigado, boa noite. Mais alguém, gente? Tá acabando meu tempo aqui. Se tiver mais alguém, mais um aí que quiser perguntar, eu vou responder. Bom, como ninguém está querendo perguntar, meu horário, né, meio que já deu aqui. Então, vou agradecer aí a participação de todo mundo. Foi um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês essa noite, poder compartilhar. O William deixou os contatos. Quem tiver interesse, tá? Em participar do nosso diagnóstico, aproveitar essa oferta aí da imersão, que vai valer até sexta-feira. Aproveita, chama ele, tá? Nós vamos colocar lá no grupo também. Então, gente, obrigadão aí, abração para todo mundo, boa noite, grande abraço. Estou sempre gerando conteúdo aí também no Instagram, lá no YouTube. Acompanha a gente. Boa noite, até mais.